Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou o Japa. Eu sou o Berg. E hoje à noite temos duas convidadas aqui, né? Uma já é muito conhecida de vocês e a outra também. Primeiro, minha querida esposa. Oi, Mar. Oi, tudo bem? Mar voltou. Tem muita gente que fica enchendo o pacová pra ela voltar. Porque não A Mar é famosíssima, é mais famosa e mais querida que nós, cara. Toda vez que ela participa, o pessoal Não tô sabendo fala. disso. Não tô sabendo disso. Tô sendo boicotada, então. Eu tenho que esconder isso, senão eu perco o programa. Nem sabia que tinha fãs. Que desgraça. E nossa segunda convidada de hoje é ninguém menos do que ela, a mulher do dinheiro. A nossa chefe. A nossa patroa. É isso aí. Dona Andréa Brito, boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, galera? Olha só, coisa meiga. A gente tem que se comportar hoje, o chefe tá aí, hein? É verdade, quem paga as contas. Não, no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que comporta todos nós, né? A gente vai falar sobre consumismo ou minimalismo, né? Duas coisas extremamente opostas ou não. Certo? Que diabos? Como a gente se encaixa nisso? Para onde a gente está indo parar neste nível, desta forma de sociedade? Assunto se encabeça, né? Um domingo à noite para gravar. Por que será que ele chamou duas mulheres para falar do assunto, hein? Ei, não tem intenção. Também não entendi. Não tem nenhuma segundas intenções nessa história. Assim. Não. Não, mas é sempre assim, né? Elas estão do lado do consumismo e a gente do reducionismo. Você Será? Está totalmente enganado. Será? Estereótipos se aplicam a isso ainda? Totalmente enganado, meu amigo. Vamos descobrir. Tá bom, vou gravar de novo, você deixa as duas lá. É porque a gente é do lado do consumismo e elas são da redução. A gente quem também, né? Tá ferrado. Então, guerra dos sexos ou coisas parecidas. Eu não tenho iPhone e também não tenho iMac. Já ainda. na cara! Vamos pular, a gente volta. Tem como você botar aquele tipo... Na cara! Vamos discutir esse negócio com calma daqui a pouquinho. Jabá, vamos falar do que paga as contas, né, Berg? Quantas coisas acontecendo. Não só do que, mas de quem, né? De quem, principalmente. Não, brincadeira, vamos lá, vamos falar sério. É isso daí, porque isso aqui é uma coisa muito séria. É sério porque a gente se compromete com essas coisas, a gente só recomenda quem realmente vale a pena. Gente de competência, gente responsável. E é por isso que vocês vêm e vocês escutam o que a gente recomenda aqui no Canadá Agora. Vocês já sabem, nossa página já está no ar, o canadagora.com/serviços, onde a gente oferece, entre outras coisas, material humano de primeiríssima qualidade. Então a gente tem nossa parceria com a consultora imigração Caroline Morin, e o que começou, o que nos motivou a começar tudo isso, está aqui do nosso lado, a mulher do Seguro Viagem, Dona Andréa Brito, né? É isso aí, tamo aí. Com a parceria Canadá Agora, maior prazer de fazer parceria com vocês aí. Andréa Brito, que recém-inaugurou a Energia Finances, ou Energia Finanças, uma empresa dá os dois, funciona nos dois lugares, né? Você sentiu a pegadinha, Berg, no nome? É, com certeza. É isso aí. Então, a gente só quer aqui, aproveitando que você está aqui, Déia, Sim. a gente quer agradecer essa parceria que a gente faz com você e acho que a gente agradece em nome dos seus clientes, que é todo mundo que a gente conseguiu, que nessa parceria a gente conseguiu trazer e que com certeza estão mais do que satisfeitos. Você mais do que ninguém conhece as pessoas que adquiriram esse produto, você sabe, você pode dizer com autoridade como eles se sentem em relação ao seguro viagem. E não só isso, né? Porque lembrando que a Déia é conselheira financeira, então ela não trabalha só com seguro de viagem, mas ela trabalha com uma gama completa de serviços de planejamento financeiro. Déia, você quer dar uma palavrinha sobre o que os nossos clientes estão achando sobre o seguro viagem? Sim, bom, eu que agradeço a parceria de vocês, pela confiança no meu trabalho. Sei que também não é assim para escolher um parceiro.
E o legal do Canadá agora é divulgar a importância do seguro viagem. Tenho já muitos relatos de pessoas que precisaram usar o seguro, estão super satisfeitos com o atendimento. Eu quero aqui agradecer a Amanda também, que trabalha comigo. A maioria dos meus clientes já conhecem a Amanda, que também está ajudando nessa parte do seguro viagem. Então, estamos com muito feedback positivo de clientes que usaram o seguro. Isso que é bem legal. Isso é muito massa. Então, se você vai viajar, seja para o Brasil, está vindo para o Canadá ou qualquer outro lugar do mundo, não deixe de contratar os serviços de seguro viagem oferecidos. E com essa parceria com a Energia Finances, acesse o canadagora.com/seguro viagem para você ler um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre o que é esse serviço, qual a cobertura dele e por que você deveria contratar um seguro viagem acima de tudo. Não deixe de conferir também os outros serviços que a gente oferece no site, incluindo a parte de consultoria e imigração com a Caroline Morin e, principalmente, nosso novo filho, né, Berg? Né? O nosso novo filho, Aprender Francês Agora. A gente está realmente aumentando o nosso leque de serviços e de produtos. A gente está, como você falou, muito feliz com a parceria que a gente fez no Seguro Viagem com a DEA. Galera, não comentei, mas o precinho é muito bom. Você pode conferir, vai lá, que você vai realmente ver que vale a pena. Aqui a Rô, se você precisa entender e saber das suas chances em termos de imigração, você pode falar com ela, a gente realmente recomenda. E no caso do AFA, o Aprender Francês Agora, a gente está começando. Você vai escutar o programa na segunda-feira. A gente acabou de abrir o nosso processo de vendas para o curso Amigo de Aluguel no Francês do Quebec, o nosso primeiro curso de francês, o curso francês do Aprender Francês Agora. Então, galera, vão faltar apenas 4 ou 5 dias para a gente fechar a turma. Então, se você não fez ainda, corre lá e se inscreve, porque é a sua chance de começar a aprender francês de primeira. Então, vai lá no aprenderfrancesagora.com e você vai ver, claro, lá a nossa inscrição para o curso de francês do Aprender Francês Agora. Obrigado, e é isso aí. E vamos pro programa. Vamos nós. Essa semana, o Pode Deixar 165, consumismo ou minimalismo, né? A gente vai discutir um ponto que toca a todos nós. A gente fez uma piadinha sem graça no começo do programa, achando que homens consomem mais do que mulheres, ou mulheres consomem mais do que homens. A realidade é o seguinte: o planeta inteiro está consumindo igual uma desgraça. Essa aqui é a verdade. E tem várias pessoas que dizem que se a gente continuar nesse atual nível de consumo, muito em breve não vai ter planeta pra gente consumir, né? É bem por aí. Então, eu trouxe, para poder inspirar um pouco essa discussão que a gente vai ter hoje, eu trouxe um textinho rápido que eu encontrei escrito. É a Renata Veloso, ela é médica, formada em administração pública e vive e trabalha na Califórnia hoje em dia, que fala um pouco sobre como o minimalismo está afetando a sociedade de modo geral. Então o texto fala o seguinte: o minimalismo como estilo de vida é um movimento idealizado na contramão da exuberância dos movimentos expressionistas abstratos, procurando valorizar formas elementares, simples, geométrica, apagando conteúdo representativo, reduzindo a forma visível à sua mais simples expressão. Recentemente, o conceito de minimalismo importado das artes visuais vem sendo adotado por pessoas comuns como filosofia de vida. Conceitualmente, existem diferentes formas de uma pessoa ser minimalista, mas todas com uma ideia de pensar antes de consumir alguma coisa, ou seja, evitar consumir por impulso ou só porque está barato. A ideia básica é viver com menos, equilibrar-se somente com o necessário, deixando de lado o que pode ser considerado supérfluo. Consumismo excessivo, falta de tempo, alto grau de estresse, carga de trabalho cada vez maior, depressão, pânico, ansiedade. Esses são alguns sinais e fatores que o minimalismo busca superar. Na verdade, o minimalismo pode, sim,
prejudicar alguns setores da economia, como por exemplo o de roupas descartáveis produzidas por trabalhadores que vivem em condições precárias, vendidas a preço de banana nas lojas de fast fashion, ou as tranqueiras de plástico para a cozinha que são usadas pouquíssimas vezes. Outros setores, por outro lado, podem ser beneficiados. A indústria de turismo, shows, restaurantes e muitas outras podem se fortalecer. Os minimalistas também tendem a poupar mais, o que pode derrubar o risco conjuntural de uma economia e melhorar a qualidade do crédito ofertado pelos bancos, que podem acabar dispondo de mais dinheiro para emprestar para empreendedores ou projetos mais arriscados. No longo prazo, esse modelo de consumo mais consciente pode também ajudar o meio ambiente, preservando os escassos recursos naturais. Evidentemente que não somos inocentes ao ponto de acreditar que o movimento se tornará massificado e adotado por todos os agentes, ainda mais levando em conta as grandes forças contrárias que existem. Porém, é essencial evidenciar todos os seus benefícios, em especial para a vida de cada indivíduo. Uma coisa é certa: ao contrário do que dizem todas as propagandas, satisfeitas as nossas necessidades básicas, mais consumo não significa necessariamente mais felicidade. Pode ser utópico, mas talvez o minimalismo seja a semente para uma economia menos selvagem. E por que não? Assim como as coisas que os minimalistas consomem de melhor qualidade. Então, o tema, a ideia em cima do minimalismo, que eu trouxe exatamente isso daqui, porque vai bem de encontro com a forma que a gente vive aqui na América do Norte, né? Até recentemente eu estava ouvindo uma discussão onde estavam comparando a realidade do Brasil, que até alguns anos atrás começou a ter aquela onda de rolezinho nos shopping centers de São Paulo, e muita gente ficou revoltada porque sentiu que seu ambiente estava sendo invadido por outras pessoas. E eu estava escutando a discussão das pessoas, que eles diziam que era exatamente o contrário, o que é o shopping center para a classe média, né? Era um lugar onde você podia ir com segurança, que você podia passear, que você não estava preocupado em ser assaltado ou coisa parecida, e ao mesmo tempo você podia gastar o seu dinheirinho e se sentir feliz com aquele ato, porque uma coisa que é comprovada é que você se sente feliz quando você está gastando o seu dinheiro de alguma maneira. A questão é o seguinte, o que eles puseram em pauta é que quem vem de classe mais baixa, recentemente, nos últimos 10, 20 anos, foi que finalmente começou a ter poder aquisitivo para poder ir num shopping center. Então eles podem ir e podem consumir como sempre quiseram a vida inteira. A grande questão é, agora que finalmente essas pessoas podem consumir, a gente deveria estar cortando as asinhas deles, deveria estar podando a possibilidade dessas pessoas consumirem. E eu trago um paralelo ao que muitos casos de gente que vem morar no Canadá, que chega aqui, a primeira coisa que o cara faz é comprar um carrão ou comprar uma televisão, encher a casa de itens de consumo, e tem que critique. Chega assim e diz, por que você está gastando nessas coisas? Não tem necessidade de estar gastando um carro novo desse tamanho, ou comprando essas coisas, se satisfazendo, etc e tal. Só que quando o cara chega aqui, numa dessas é a primeira oportunidade que ele tem de poder estar comprando a televisão que sempre sonhou, ou o home theater que ele queria comprar no Brasil que nunca ia conseguir, e por aí vai. Agora, tá, joguei um monte de bomba. Quero ouvir a opinião de vocês. Eu acho difícil discutir minimalismo dentro do cenário de imigração, porque são muitas variáveis diferentes. Eu não sei se eu não tenho informação suficiente para dizer se o minimalismo ele está crescendo no Brasil, por exemplo, ou se é uma questão mundial, mas porque tem a ver com economia. É difícil falar isso que você falou da questão dos shoppings, o poder aquisitivo no Brasil, e comparar e falar isso de minimalismo, porque o minimalismo não necessariamente está ligado a problemas de economia, eu acho, e mais de comportamento. Eu acho que valores
O que acontece, se a gente pegar o Brasil como exemplo, a questão que mudou o nível econômico, o nível social das pessoas, eu acho que não tem como colocar o minimalismo no meio disso. Se ela vai comprar mais ou menos, ela vai comprar mais porque ela tem mais poder aquisitivo, mas nesse momento eu acho que o minimalismo não entra, não tem como entrar. Agora, por exemplo, se a gente pegar o Canadá, que tem uma economia mais estável, onde as pessoas mais ou menos têm acesso às mesmas coisas, elas vão se preocupar com outros, ou vão criar outros problemas, ou vão se preocupar com outros problemas. E uma coisa é a questão de valores, de por que eu estou comprando isso, se eu preciso ou não preciso. Daí sim, eu acho que se encaixa o minimalismo. Então, eu não saberia discutir hoje no Brasil, eu não vivo mais lá, então eu não sei como encaixar isso no Brasil, porque são muitas variáveis que estão acontecendo por lá. Eu acho que é muito mais fácil discutir minimalismo numa economia mais estável. Ideia. Desculpa. Bom, eu também vejo o minimalismo de uma forma diferente. Eu acho que a pessoa que está agora com o poder aquisitivo, que está indo para o shopping comprar, pode ser que o item que ele esteja comprando não seja tão supérfluo. Eu li um livro muito interessante faz pouco tempo da Mary Kondo, que fala sobre a mudança, sobre esse minimalismo, e o que ela fala é que minimalismo não é viver sem nada, não ter nada, é viver somente com aquilo que você gosta. Então, em vez de você ter um guarda-roupa cheio de coisas, cheio de porcaria, ou aquela blusa que você olha e, putz, eu nem gosto disso, daquilo, não tenha. Seja minimalista no sentido de ter somente o que você gosta. Então é engraçado, sei lá, eu penso no cara que vai no shopping, pode até ser que ele compre uma blusa legal ali, chega em casa, joga a outra fora e fique com aquela. Mas eu acho que é um assunto bem cheio de... É interessante, super interessante conversar, porque a gente tem bastante detalhe para falar sobre isso. Eu acho que é muito amplo, porque qual é o teu objetivo de ser minimalista? Você pode ser minimalista se você for uma pessoa ecológica, politicamente ecológica, você pode ser minimalista por questões financeiras, você pode ser minimalista porque você está participando de uma ONG uma nova ONG que foi criada para ser minimalista. Então, eu acho que tem que ter por exemplo, eu não sei se eu sou considerada minimalista, mas eu gosto do conceito, mas porque isso deixa a minha vida mais fácil. Eu acho que ser minimalista entrou um pouco esse conceito na minha vida, porque eu acho que quando você compra muita coisa, você tem que organizar essas coisas, isso te gera lixo, isso te gera um dia menos na tua semana, porque você tem que guardar, organizar, limpar, tirar pó e não sei o quê. Então, a tua vida acaba sendo uma rotina de gerenciar tranqueiras. Então, eu fui retirando coisas que não estavam sendo úteis no meu dia a dia. Então, é por isso que eu gosto do conceito de minimalismo. Mas tem gente que acaba entrando nessa filosofia por um outro motivo. Então... Berg, você ia falando. Antes de eu começar a falar, eu queria dizer que quando ela falou assim, você tem que guardar, fazer toda essa cuidar da tranqueira e tudo, esse você é você, viu? Ela falou de ti. Vai te catar. Não, mas falando sério, a Má falou um ponto importante. Quando ela falou do Brasil, ela comentou que é difícil analisar, porque assim, você não tem um preço realmente como um fator determinante. Porque a gente sabe que aqui no Canadá, por exemplo, o preço é um fator determinante. É quando você entra numa loja e que você vê um produto a $3 e custava 70, você pode até não precisar, cara, mas... Você é movido pelo preço, né? Aquele número pequenininho, ele te hipnotiza, sabe? Então você acaba consumindo, sem contar que o resto é, regra geral, no preço bom. Mas o que eu queria dizer mesmo é, em relação ao Brasil, a economia... Eu acho que ela é um grande fator de influência, não do minimalismo, mas da cultura.
certo? A gente cresce num mundo, a gente cresceu, nós 4 crescemos no Brasil, nós 5, né, crescemos, nós 4, nós 4 crescemos no Brasil, e desde pequeno você vem naquela de que a escola é muito caro, de que tudo é muito caro, que você nunca pode, que você nunca tem. A cultura, assim, a economia, ela influencia diretamente isso, ela põe na sua cabeça que o acesso a qualquer coisa que você precisa é difícil. A gente lembra, assim, nossos pais dando exemplo pra gente, falando desde a época dos nossos avós, e antes que para você comprar um sapato era assim, uma coisa que demorava, sabe? Um tempo, então você não tinha nem como ter acesso a coisa. E isso evoluiu, assim, o mundo transformou, obviamente, isso evoluiu de uma forma em que você consegue ter acesso, apesar de ser mais sofrido, porque as coisas custam muito caro ainda. Você falou do shopping, o pessoal permite, assim, o modo econômico atual permite, seja facilitando o pagamento, seja fazendo... O pessoal arrumou um jeito de fazer você consumir mais, porque afinal de contas o capitalismo é isso, né? Você consumir. E quando o cara chega aqui, se for o último ponto que você comentou, é óbvio que ele vai tentar, entre aspas, realizar todos os sonhos que culturalmente ele nunca pôde fazer. Né? Assim, não é questão assim, a gente fala assim, o cara chega aqui e compra um carro. Às vezes o cara nunca teve a oportunidade de ter um carro lá, porque o carro custa 50 mil. Aí o cara chega aqui e consegue comprar um carro usado de 4 mil, de 5 mil. Mas daí entra naquilo que a Déia falou, que ser minimalista é ter as coisas que você gosta. Então, não necessariamente o cara chegar, seja no Canadá ou qualquer outro lugar, ele pegar e comprar um carro mais caro, que ele sempre sonhou, não quer dizer que isso seja supérfluo. Então, mas esse carro, depende onde esse carro, qual o contexto que esse carro está inserido. Entendeu? Como esse carro se representa na vida do cara. Se ele usa o carro, por exemplo, porque pode ser que tem gente que compra um carro e não use o carro, entendeu? Então, talvez acho que isso não entra no conceito de ser minimalista. Eu acho que você tem que ter aquilo que você gosta e aquilo que você precisa. Senão você vai entrar num outro conceito, que é o cara que fica arquivando tranqueira. Não vale colecionar o carro. Exato. Você tem ele para usar. Exato. Ou só para ser um troféu seu também não conta. Exato. Então, eu acho que não é o minimalismo. Na verdade, eu não posso nem afirmar isso, porque eu nunca li sobre em detalhes o que significa, nunca li livro nenhum, mas quando eu vi essa palavra, assim, nossa, eu me identifiquei com ela, assim, eu acho que eu preciso fazer isso, então eu tenho que fazer o mínimo de tudo, né? Até interessante, porque o livro da Marie é A Mágica da Arrumação, é o nome do livro. Então, o que ela fala assim, porque ela fala assim, tenho muitos clientes que eu vou lá, ajudo a arrumar a casa, mas dá 2 dias a casa volta. Não quando ela ajuda, mas, por exemplo, vou arrumar minha casa e às vezes dura 2 dias, ela volta a ficar uma bagunça. E ela explica o porquê disso. Porque, na verdade, você tem muita coisa. Exato. E você tem muita coisa que você não precisa. Eu desenvolvi uma técnica pessoal minha de como se desfazer das coisas. Se você quiser fazer uma faxina na tua casa, vai ajudar um amigo teu a fazer uma mudança. Quando você volta para casa, você vai se desfazer de muita coisa. Porque o tanto de tranqueira que o povo junta, e daí você tem que encaixotar e desencaixotar em mudança, você fica de cara. Então você fica ajudando a pessoa e fica lembrando, putz, olha aquela minha gaveta lá, por que eu tenho aquele negócio? Então eu desenvolvi isso automaticamente. Eu sempre faço isso quando eu vou ajudar alguém em mudança. Eu chego em casa e é o dia da faxina. Mas sabe quando você percebe isso? É quando você faz 4, 5, 6 mudanças, entendeu? O pessoal chega aqui no Canadá, e aí, por exemplo, falando aqui do Canadá, especificamente no nosso caso, você chega e você não tem nada. Você compra um pouquinho, né? Talvez até um pouquinho mais do que deveria, mas você compra um pouco e você acumula. Normalmente, o teu primeiro apartamento não é aquele que você vai ficar. Então, quando você muda para o segundo, que geralmente é maior do que o primeiro, você associa mais espaço a mais coisa a comprar. É isso aí, desculpa até interromper, mas acho bem legal o que você está falando, porque assim, às vezes na tua primeira mudança, 1 ano de Canadá, você chegou aqui com 4 malas. 4 malas. E quando você vai fazer a sua mudança, você precisa de um caminhão. Com certeza. E aí, depois disso, você vai para... Tipo assim, a pessoa começa e aluga um apartamento, sei lá, de 1 quarto. Ou de 2 quartos. Mas ele já fica na cabeça, como ele estava no Brasil, que você precisa de 3 quartos, né? E aí você consegue de 3 quartos, você aumenta, obviamente, teu espaço,
tem o locker, tem mais espaço, e você começa a comprar mais coisa. E aí, a grande maioria dos brasileiros, e é natural, sai do apartamento e vão para uma casa. E aí, quando você vai para a casa, aí você tem espaço, entre aspas, infinito. E aí é a hora que é aquela história, né? Muito espaço e preço muito baixo. Aí você começa, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso disso. E o que a Déia estava falando agora há pouco, não necessariamente é questão de você nem sabe se precisa. Às vezes você nem precisa, mas fica naquela coisa de, custa só 10 pila, vai que um dia eu preciso, né? O vai que um dia é um negócio sério. E aí você incorpora aquilo ali. Eu acho só que você, só terminar. E você faz isso até um ponto em que você percebe que tem coisa demais. Sabe aquela sensação de armário, aquela piada que a gente vem falando, que você abre o armário e cai tudo em cima de você? Tem gente que chega nesse ponto. Quando você chega nesse ponto, você diz, opa, tem alguma coisa errada aí. São os tal dos hoarders, né? Como é que eles chamam isso? Os acumuladores. Mas sabe que eu acho que o símbolo máximo do consumismo para um cara que chega aqui tem um nome. E esse nome se chama Dollarama. Que, cara, é impressionante. É sério, porque o começo do teu consumo desvairado começa no Dollarama. Porque você vai lá e, tudo custa $1 ou menos. E você sabe que não tem só item... não tem só item lixo, assim, no Dollarama, né? Tem gente que vai lá, que compra roupa, que compra coisa pra cozinha, que compra coisa pro banheiro, coisa pra sala, talher. Aí você olha assim, mas um jogo de talher é só $1. Vou comprar, vai que eu preciso de visita. E você vai, compra compra dois, né? Márcio, você lembra da nossa primeira casa, deviam ter uns 15 jogos diferentes de talheres lá. Tanto é que hoje é muito raro a gente ir no Dollarama. Porque quando eu vou, eu compro um negócio que eu virei consumidora realmente da coisa. Tipo, paninho de chão, de limpeza. Tem alguns itens assim que eu já sei em que prateleira que tá e vou lá e compro. Também porque também não é novidade. Talvez eu acho que a novidade ela te estimula a comprar coisa que você nunca usou, que você nunca viu. Então você quer experimentar. Então eu acho que quem tem mais propensão a experimentar coisa nova, eu acho que é mais chega a consumir mais. Então eu acho que são muitos conceitos aí que estão juntos, né? Mas aí é uma grande diferença do preço, né? O Dollarama é só o começo é o começo das drogas, né? Você começa devagarzinho. Eu não sei se quem não sabe o que é Dollarama é tipo uma loja de R$1,99. Casa China, loja. Hoje vai até $4, hein? Peraí. Eu acho que de $1 não tem mais nada. Ainda tem umas tranqueirinhas lá que você compra. É bem tranqueira. É tranqueira mesmo. Mas se a gente fala assim, a gente fala Dollarama porque o pessoal associa preço baixo a não querem fazer propaganda do Dollarama, pelo amor de Deus. Eu não ganho por isso, não faz propaganda. O pessoal associa preço baixo a má qualidade, mas, cara, os pratinhos, esse prato de tipo de sanduíche, um pratinho médio, né? Sem ser um prato de jantar, um prato de lanche, vamos dizer assim. O prato de lanche, eu comprei uma coleçãozinha de uns 10 pratinhos daquele. Quando eu cheguei aqui, na minha primeira semana, eles estão até hoje aqui, cara. Não perderam a cor, não quebraram, não arranharam, nada. Os bichos são danados. Você usou, Berg? Eu tenho até hoje. Não, mas eu uso todo dia. Eles são lavados todo santo dia nesses últimos 14 anos. Então, beleza ainda. Que pariu, Berg. Mas eu acho que esse é um ponto importante. Quando você compra... Você também tem que ter outros conceitos. Por exemplo, tem muita gente que compra... eu vou comprar na loja de R$1,99 ou na Dollarama, seja lá onde for, porque eu uso e jogo fora. Então, se você tem um conceito de reciclagem, se você tem um conceito de mais ecológico, de lixo, não gerar lixo, você não vai comprar esse tipo de material. Então, por isso que eu falo que a questão do minimalismo, ela está envolvida com muitos outros conceitos. Eu, por exemplo, eu não gosto de comprar prato e copo descartável.
Por quê? Porque a gente veio para uma cidade que fazer a reciclagem de lixo é bem complicada. Você tem vários tipos de coisa. Tem os 4 baquezinhos aí que eu digo. Então, na verdade, assim, eu morei no Brasil, numa cidade que teve uma cultura de reciclagem. Uma cultura de reciclagem. Né? Então, a gente já veio para o Canadá com essa cultura, que não é a grande maioria dos brasileiros, porque nem todas as capitais e cidades menores têm reciclagem de lixo. Então, quando chega aqui, já é um impacto com a questão da reciclagem de lixo. A gente teve uma diferença de morar em Quebec City e morar em Ottawa, que existe uma diferença na coleta de lixo. Então, eu já tinha essa questão da coleta de lixo na minha cabeça. Eu vim para Ottawa e vi que é um conceito diferente. E daí você começa a pensar assim, pô, mas se eu não separar, alguém vai ter que separar. Se eu não lavar o pacote de leite, alguém vai ter que pegar esse pacote de leite sujo, fedido, lá na usina de separação. Então, você começa a ter outras coisas e você, pô, por que eu vou comprar copo descartável? Vou tomar uma vez e vou jogar no lixo. Eu vou ter que juntar o saco de lixo e descer lá um lance de escada. Vou ter que sair a menos 20 e deixar o tal do baque lá fora. Depois vou ter que sair de novo, colocar minha bota, pegar o lixo, voltar e deixar, entendeu? Aí você começa a pensar em todo a carga, todo o processo, a logística da coisa. Então, por isso que eu falo uma coisa, o minimalismo, ele tá ligado a outros conceitos. Então, se você tem outros conceitos, você vai ver que o minimalismo, ele te ajuda no teu dia a dia. A partir do momento que você tem alguém que faça para você, talvez o minimalismo não seja tão interessante, porque você não tem necessidade. Eu acabei de lembrar, tem um documentário no Netflix, The Minimalist. Não sei se vocês já assistiram. Ainda não, tá na minha lista. O cara tem é bem interessante, porque o cara ele explica para você como você saber se aquilo é essencial para tua vida ou não. Então, para você se desfazer das coisas. E a ideia dele, é legal que nem a Márcia comentou sobre a mudança de um amigo, a ideia dele é empacotar tudo na sua casa. Você empacota como você estivesse se mudando e você vai tirar somente aqueles artigos que você usa. E depois de um certo tempo, você vai descobrir que muitas coisas que estão encaixotadas não te fazem falta. Você não tem utilidade. E é nesse ponto que você vai se desfazer dessas coisas. É super interessante. Não é fácil, ele mesmo fala, não é fácil se desfazer de coisas. Porém, eu achei um conceito super legal. Nesse documentário, ele tem um vídeo dele mostrando. A casa do cara é mega simples, super simples, mas é um conceito legal, porque é na mudança, geralmente, quando eu posso falar, já mudei umas 10 vezes só aqui no Canadá, cada vez que a gente se muda, a gente vê a tonelada de lixo que a gente joga fora. Acumula, mas esse teu exemplo aí foi legal, porque isso aconteceu com a gente, quando a gente se mudou para Ottawa. Eu tinha 2 caixas que eu deixei num armário e só no segundo ano que eu fui abrir as 2 caixas. Fui abrir as 2 caixas porque eu precisava de espaço no armário, senão elas estariam até hoje. E isso acho que é um exercício bem legal. Um outro exercício que eu fui ajudar uma amiga também numa mudança. Aí eu estava desencaixotando as coisas e achei aquelas baixelas longas, bonitas, em formato de peixe, assim, aquela coisa bonita, né? Que parece um espelho. Eu falei, pô, mas você nunca usou isso daí? Ela falou, mas eu vou usar onde? Assim, então agora, toda vez que eu vir na sua casa e for almoçar, eu quero ser servida nessas baixelas aqui. Aí foi engraçado, porque a gente foi na casa dela e ela tava lá com as baixelas, porque ela nunca usou o bendito das baixelas, entendeu? Ela serviu pra vocês um churrasco, né? Nas baixelas. Rolado no bacon, na baixela de peixe. Não quero saber. Desde que esteja ali, tá valendo. Aí tem outra coisa. Por que a gente também tem isso? Eu acho que o minimalista, o cara que segue isso daí, ele não pode ter parente. Não pode ter tia, não pode ter sogra, parente. não pode ter mãe, não tem nada, não pode ganhar presente. Mas isso a Marie Kondo, ela explica também o que fazer com os presentes. O que fazer? Porque a intenção é feita no momento que você recebe o presente. Você vai agradecer a pessoa, vai ter aquele presente por um momento,
mas você tem total liberdade de se desfazer desse presente. Pois é, entendeu? e isso Você é não uma... pode desenvolver vínculo, esse é o problema. Esse é um negócio, porque eu acho que a grande parte das tranqueiras que a gente tem em casa, ou pelo menos que eu tenho... porque isso aí foi a avó que deu. A avó mas que isso deu. aqui foi no dia do nascimento do fulano, não sei o que foi dado naquele momento. Eu não posso me desfazer. E você acaba passando isso pros filhos. Não jogue aquela boneca lá. Eu não sei se a gente passou, eu não sei se a gente conseguiu passar isso, porque o único cômodo da casa que é limpo e que tá minimalista é o quarto do moleque. Claro, porque ele transferiu tudo pro subsolo. Ele aprendeu, né? Aprendeu o cacete, mas deve jogar os pepinos pra frente. Não, tá em um subsolo só de coisa dele, entendeu? Então, só que agora... Porque acho que a mãe e o pai não conseguem se desfazer, né? Não, Isso é uma realidade. não, eu não sou eu. Ó, eu colocando fogo. Eu não posso falar muito disso. Ei, mas a gente tava falando sobre coisa... Esse negócio aqui, né? Você não pode falar muito. O que vocês falam, o que vocês diriam de uma pessoa com quase 40 anos Fodeu. fazer a esposa trazer Fodeu. numa mala de viagem ou várias viagens, teve que trazer uma coleção do Comandos em Ação de 40 anos, cara. Veja bem. Eu posso comentar? Veja bem. Pode Me comentar. defenda, Berg, Pode por comentar. favor. E ainda mais. Não, peraí, não vou defender, vou ser justo. Ô, miserável. Isso é, né? Isso é minimalismo. E também, ó, minimalismo acabou. Acabei absorvendo minimalismo porque eu sou vítima de outras coisas. Que isso não é minimalismo, isso é sei lá o quê. Você acaba criando. Como é que é? Autodefesa, né? Então, Anticorpos. anticorpos. Né? Pra falar da história do Comandos em Ação, certo? Eu vou resumir com um exemplo simples pra você ver como é que a gente pensa. Danoso. Na minha casa, na casa da minha mãe, não digo minha casa porque a gente tem esse costume de dizer assim, né? Na casa da minha mãe, ainda tem um He-Man e um avião do Comandos em Ação. O avião só tem uma asa e o He-Man tá sem a parte de baixo do corpo, tem dos músculos pra cima. Caralho. Mas foi presente, a gente nunca jogou fora. Então, Comandos em Ação tem que trazer sim, tem isso não. Tem que trazer. E quem vai administrar? A questão é assim, tudo bem, eu trouxe, a criatura fez o papel de trazer. E quem administra esse negócio aqui? Vai para embaixo da casa, da escada, do subsolo, né? Falando aí sério, o que acontece quando vai procurar aquela mala de viagem, onde que tá? Não, tá na caixa azul. Daí você desmonta todas as caixas azuis. Caixa 1, Comandos de Ação. Caixa 2, asa do Comandos de Ação. Caixa 3, cabeça do Comando de Ação. Caixa 4, cadê a mala? Não sei, mas todas as caixas do Comando de Ação estão abertas. Organizadas. Elas estão ali em ordem. Elas estão todas bonitinhas. Não, mas agora falando sério, sem curtir. Você sabe uma coisa que a gente aprendeu aqui depois de um exemplo, assim, não é o mesmo exemplo, mas é um caso similar. A gente sabe que brasileiro sempre faz festa pra muita gente. A Déia falou agora há pouco de presente, né? A Déia mesmo já veio a vários aniversários aqui em casa, vocês vieram fazer aniversário aqui em casa, e vocês sabem que a gente sempre fazia festa convidando muita gente. E quando eu fazia aniversário dos meninos, das crianças, a gente recebia uma patavina de todo mundo que queria ser muito gentil, tinha recebido uma patavina de presente, de brinquedo, de joguinho, Sim. de livro, cada pessoa com a sua ótima intenção. E a gente recebia, mas era tanto, porque a gente fazia aniversário de um menino, depois fazia aniversário do outro menino, era tanto presente que eles cresciam e não dava tempo de você utilizar. Porque às vezes passava da idade, sabe? Você não vai chegar e você ganhou, sei lá, 30 presentes, né? 30 presentes é um número muito alto, 40 presentes é um número muito alto. Você não vai chegar e abrir 40 presentes no dia seguinte pro seu filho, ele vai ficar maluco e vai brincar com nada. Você não brinca, esse é o problema. Então você guarda um pouco ali, você solta uns, depois você recolhe, solta outros. Eu já comentei em outros, pode deixar aqui. A gente tinha baque, cara, eu cheguei a ter 5 baques. Baque, para quem não sabe, é um baú grande de plástico, assim. Grande pode ser tipo uma caixa de mudança, litros, e grande pode ser, você abre os seus 2 braços, o máximo que você conseguir, e o bicho é desse tamanho, né? Imagina uma caixa grande desse tamanho, assim, seus braços abertos. Então, era muita coisa. E a gente passou a fazer uma coisa aqui que a gente vê muito aqui no Brasil, talvez a cultura ainda não permita, que é dizer até, galera, se eu tô falando besteira, vocês escrevem pra gente e dizem, a cultura hoje é assim. Mas a gente passou a fazer o seguinte: você vem pro aniversário do meu filho, se você quiser dar alguma coisa, em vez de você comprar um presente, pega o valor do presente em dinheiro, ou dê a metade do valor do presente em dinheiro, sei lá, pega qualquer quantia que você queira e ofereça esse dinheiro para ele em presente de aniversário.
E fazendo isso, em vez de eu ter 30 coisas, como a Márcia falou, para administrar, ele tinha uma quantidade de dinheiro que ele ganhou no aniversário e que ele podia comprar aquele presente preferido, que é aquele que você vai ter certeza que vai brincar. Só com isso a gente reduziu muita coisa aqui em casa, muita. Porque a gente muda, como você falou de mudança, Débora falou de mudou 10 vezes, eu também já mudei um bocado aqui. Cara, não tem como, é impossível. E você sabe que a história dos 2 anos é válida, você comentou, a história dos 2 anos é muito válida. Hoje em dia eu também faço isso. Eu chego pra minha esposa, de vez em quando, eu tiro alguma coisa e falo assim, vou jogar isso fora. Ela fala assim, mas por que você vai jogar isso fora? Eu disse, tem 2 anos que ele tá guardado embaixo da escada e a gente não usou. Se ele tá guardado há 2 anos debaixo da escada e você nem pensou, você tá vendo ele hoje que eu tirei... É que você não precisa, cara, mesmo. Você não precisa, com certeza, você não precisa. Eu quero voltar só até o ponto do aniversário, que a gente experimentou vários desses... Cada ano é um experimento, né, com o aniversário. Então, você fala, no ano que vem não vou fazer isso, no ano que vem não vou fazer isso. Então, do exemplo que você deu, eu diria que nenhuma das tuas, dentro dos meus conceitos minimalistas, nenhuma das tuas soluções, eu acho que para mim se encaixaria ou no estágio de evolução de festa de aniversário que eu cheguei. Primeiro, essa questão da criança ganhar muito brinquedo, eu já vi isso acontecendo com a gente, eu achei isso muito ruim para a criança, porque o negócio fica muito fácil, muito banal, ela não dá importância nenhuma. A questão de dar o dinheiro, dependendo da idade da criança, ela também não entende qual que é o valor. Ela acaba comprando, às vezes ela não tem ainda essa noção do que comprar, acaba comprando coisa que não precisa, às vezes sobra dinheiro, às vezes falta dinheiro. Eu acho que dependendo da idade também não funciona, então tem que ver a questão da idade. Eu acho que a melhor coisa, se a gente for entrar no método minimalista, é diminuir a quantidade de convidados. Ponto. Você não precisa ter 50 pessoas para ganhar 50 presentes. Então eu gosto muito hoje morando 9 anos aqui, eu tenho que concordar e eu gosto do método de aniversário infantil que os canadenses fazem, que é limitar o número de convidados só com criança e com o número de... por exemplo, a criança faz 7 anos, ele tem direito a 7 amigos. Ele vai ganhar 7 presentes e ponto. Entendeu? Então, para dar importância àquela data, entendeu? Eu acho que essa foi a evolução que eu cheguei com esses anos morando aqui. Talvez... Sabe, olhando pelo outro lado, a gente estava falando agora há pouco sobre não comprar coisas descartáveis, mas vocês já notaram como hoje em dia, todo mundo tem mais ou menos a mesma idade aqui, vocês devem lembrar que no Brasil, quando uma coisa estragava, você não jogava fora, você levava para alguém para consertar, né? Tipo, o videocassete deu pau, você leva para alguém, pro cara da eletrônica consertar. O liquidificador deu pau, você leva para consertar. A televisão deu pau, você leva para consertar. Hoje em dia não tem mais isso, né? Aqui, pelo menos tirando aqui pela nossa realidade, a gente sabe que o custo da mão de obra é considerável e dependendo do item que você vai pensar em consertar, não tem conserto, porque não tem uma assistência técnica para aquele negócio. Então eles vão, dependendo do caso, por exemplo, eu lembro um dos iPhones, eu acho que era o iPhone 5, eu acho que ainda é assim hoje em dia. A bateria é soldada. Você não consegue trocar a porra da bateria do iPhone. Então, acabou aquela bateria, você tem que trocar o iPhone. Não tem opção. Computador é outra coisa, que hoje em dia está prostituído. O computador tem data de validade, né? Dependendo do troço que você compra, 3 anos e morreu. Porque a placa de som para de funcionar, o mouse para uma porta USB já não responde mais, e etc, etc. Eu até vi que hoje em dia uma das coisas que está ganhando muito popularidade são o tal do movimento maker, que é basicamente você meter a mão na massa e tentar fazer as coisas funcionar para você. Então, tipo, seu liquidificador quebrou, então dentro desse movimento você tem encontros onde, sei lá, tem um cara que trabalha com eletrônica, o outro que é engenheiro, o outro que é carpinteiro, o outro que é whatever.
E esse movimento está tentando trazer de volta essa coisa que a gente tinha no Brasil. Só que é um troço... Pedir ajuda, né? Exato. Então, é você tentar consertar as coisas que você tem em casa e não simplesmente jogar fora. Mas eu acho que a gente... tem um motivo que a gente parou de fazer isso. Ou não é a gente, mas alguns lugares, ou alguns países, ou algumas cidades pararam de fazer isso. Principalmente as grandes cidades. É que você não tem tempo. Você não tem tempo, então é mais fácil. Por que a gente gera mais lixo? Porque a gente não tem tempo. Por que você não conserta? Porque eu não tenho tempo. Por que você não aprende? Porque eu não tenho tempo. Porque a gente nunca tem tempo para nada. Mas esse lance de falta de tempo é uma das questões do minimalismo. Que eles dizem que... Por que a gente acaba ficando sem tempo? Bom, porque a gente gera a necessidade de estar se ocupando. E tudo isso geralmente converge em relação ao teu trabalho. Então, você procura trabalhar no negócio... porque você precisa de dinheiro. Geralmente, quando você procura uma vaga melhor, você precisa trabalhar mais, é porque você sente a necessidade de ter mais dinheiro. E, geralmente, nessa posição que você vai procurar, você vai ter que trabalhar mais. Então, você vai ter que ocupar mais seu tempo, seja no trabalho ou fora dele, e por aí vai. Uma das questões do movimento minimalismo é exatamente essa, você avaliar. Eu realmente preciso trabalhar nesse emprego que vai me ocupar, sei lá, 60 horas da minha semana por dia, ou eu posso trabalhar numa coisa menos que isso, porque eu vou ganhar menos e aquela quantia que eu ganhar vai ser suficiente para mim, né? Já está torta a coisa, né? Porque, na verdade, geralmente, quando você tenta procurar um emprego para ganhar mais grana, é porque o teu custo está batendo com a despesa, né? Desculpa, o teu salário está batendo com a despesa. Então, a única forma de você ter um pouquinho de folga é você ganhar mais. Mas se o seu salário está batendo com a despesa, é porque você já elevou ao máximo a possibilidade que você tinha em termos do que você consome, do que você gasta, do que você faz com o teu dinheiro, né? Eu até concordo que tem algumas coisas assim que entram no teu orçamento que você não consegue controlar, né? Por exemplo, sei lá, moradia. Digamos que você mora em Vancouver. Você não tem muita opção além de se adaptar ao sistema imobiliário de lá, né? Ou sair de Vancouver. Sair de Vancouver. Talvez o minimalista saia de Vancouver. Quem sabe? Tem gente que está indo morar em Morden, por exemplo, no interior de Manitoba. Tem 7 mil habitantes na cidade lá. Cara, como eu falei para você, quando a gente fez o programa de orçamento, a gente falou disso, você lembra? Comentei assim, você quer se dar bem com grana, tenta viver com 80% do teu salário. Se você consegue fazer isso, você consegue realmente aplicar a ideia de redução. Entendeu? Você olhar o que é importante e olhar o que você pode tirar porque você não precisa. A gente comenta hoje aqui, por exemplo, você fala assim, TV a cabo. TV a cabo é um serviço que não desapareceu, mas a grande maioria do povo não vê mais TV. Né? Tá todo mundo no celular, no Netflix, em sei lá o quê, Sim. E não está mais consumindo. Então, para que você vai ter? Tem muita gente que não está tendo mais que só tem telefone em casa, porque o pacote tirar o telefone é mais caro que deixar o telefone. Né? Que as companhias não são bestas, é a forma delas amarrar o cliente. Mas tem muita gente que não tem mais telefone fixo em casa. Porque está o tempo todo no celular, só usa o celular, para que ele vai ter telefone fixo? Então o pessoal começa a ter uma certa consciência de que você não precisa. Aí você acaba fazendo isso. Eu tenho uma pergunta para a Deia. Você acha que um minimalista ele tem que fazer seguro viagem? Você acha que o minimalista precisa de seguro? O minimalista precisa de seguro? Você acha que um minimalista viaja mais? Ou será que o minimalista ele corta a viagem do seu budget? Bom, eu não sou especialista em minimalista para poder dizer sim, faz isso, faz aquilo, mas assim, o que eu já ouvi falar é se teu objetivo é viajar, quem sabe se você diminui os teus bens em casa, você consiga viajar mais. Mas claro, todo mundo precisa de seguro, vai viajar. O seguro não é alguma coisa que você vai carregar na mochila, é realmente uma proteção que você está fazendo para a tua viagem. Eu acho que... Então, o minimalista não quer dizer que o minimalista ele trabalha com alto risco. Não, muito minimalista, acho que é o contrário. Eles são... têm menos risco porque eles têm menos problemas, menos assuntos a gerenciar. Eu não sei, porque se você pegar o perfil... Talvez ele não fosse exatamente um minimalista, mas o estilo de vida de Steve Jobs era bem minimalista. Na casa dele, tinha um sofá. Mas não é a cultura de você diminuir para o que você
precisa em prol do que você acredita, né? Se o cara, como a Andrea falou, se o cara gosta de viajar, gosta de fazer turismo, gosta de fazer pintura, sei lá o quê, então é muito melhor ele não ter as 4 televisões que ele teria em casa. Com certeza. E investir essa grana no que, como ela falou bem no começo lá, né? Você quer ser feliz com o que você precisa e não com o que você pode ter, né? É o conceito de não... É que tem muita gente hoje que acumula para mostrar, porque tem simples exemplo, esse final de semana eu aqui em Ottawa fui passear com a Márcia e a gente foi ver sapato. Eu adoro sapato. Porém, eu já devo ter uns 15 sapatos em casa. Só que assim, provei, sem nenhum. Eu não preciso. Incrível. Ainda falei, dá parabéns pra mim que eu não comprei nada. Mas assim, eu realmente não preciso de sapato e eu já comecei a descobrir essa onda de, talvez, como eu sou empresária, eu tenho que estar sempre bem arrumada, não necessariamente que eu preciso estar sempre, todo dia, toda hora, diferente, não. Tem até o minimalismo da roupa. Tem muitas pessoas famosas, o próprio, os mais conhecidos, o Mark Zuckerberg da Facebook, o Tesla, tipo, a galera, até o próprio Barack Obama falava... É um assunto a menos para você decidir de manhã. Se, por exemplo, eu, André, agora decido adotar um uniforme para mim. Não um uniforme oficial, mas, sei lá, uma calça preta, uma blusa preta. Então, eu sei que eu vou acordar de manhã. Eu não tenho uma decisão para tomar, não. Eu acordo, eu já sei que eu vou pôr. Mas você acha que, por exemplo, a galera da área de IT conseguiu definir um uniforme, que é calça jeans e camiseta. E ninguém reclama se o cara é VP, se o cara é desenvolvedor. Se ele está de calça jeans e camiseta, beleza, ninguém mais fala mais nada, né? Mas, por exemplo, na tua área financeira, você acha que você conseguiria mudar isso facilmente, sem muitas críticas, ou até mesmo para não te afetar de alguma maneira a tua imagem? Eu diria que facilmente não. Alguém que está começando na área, eu acho que tem aquele negócio que você tem que estar super bem vestido, e todo mundo, na verdade, tem que estar bem vestido. E, na verdade, até corrigindo, não é uma questão de bem vestido ou não. Na verdade, é uma questão... Você sempre tem que estar bem vestido. Mas se aquele bem vestido for de segunda a sexta e você tem o conteúdo, não importa, entendeu? Agora, fácil não é. Para mulher é mais difícil ainda. Mas eu conheço, eu não vou lembrar o nome da pessoa aqui, mas é uma coisa que eu já tenho estudado faz tempo. Ela conseguiu adotar um estilo de roupa que é o que ela usa de segunda, tipo de segunda a sexta, e do final de semana ela tem a roupa dela. Mas o que isso economiza de tempo, de dinheiro... Mas ela tem, por exemplo, no caso dela era uma camisa branca e uma calça preta. Ela tem 3 camisas brancas e 3 calça preta, porque é aquilo que ela vai usar. Ela não precisa pensar em outra coisa. Mas realmente... Fica estranho, talvez, no ambiente. Nossa, André não troca mais de roupa. Então, mas é questão da cultura, né? É cultural. Porque financeiro você associa... A primeira coisa que se associa com dinheiro. Logo, quem trabalha com dinheiro tem que estar vestido bem. É como o gerente de banco, né? Sempre tem que estar bem. Mas é o que eu te falei. Eu posso ter um terno, alguma coisa que seja de $1.000, tá? Não tenho isso, que eu acho um absurdo, mas, assim, são opiniões. O que eu tenho é esse e que eu não precise cada mês comprar a nova coleção. Mas daí você vai criar outro problema, achar que você não troca de roupa. Então, pois é. Mas assim, o que eu acho de tudo isso, do minimalismo, é o minimalismo mesmo das tuas ideias, cara. É muita opinião de todo mundo. E eu acho que se você consegue tocar tipo, não tô nem aí, eu tô bem vestida, tô cheirosa, não tô fedida, tipo, e tô atendendo, tô tendo qualidade no que eu tô fazendo, cara, o cara não vai se importar se eu tava com a mesma roupa. Que nem eu falei, a menina tinha 3 camisas iguais. Ela não tava usando a mesma camisa a semana inteira. Era igual, mas não era a mesma. E assim, eu tô falando tudo isso, tipo, eu não faço isso ainda, adoro comprar roupa, essas coisas, mas eu já tô muito melhor, assim, em questão de... Eu não queria ter lançado esse tema, porque
vão dizer que a gente é machista e tal. Não, mas ouvindo a Déia falando, eu acho que para você ser minimalista, você tem que ser uma pessoa de opinião e uma pessoa de personalidade. Eu também acho. Porque você não pode ser afetado por comentários externos. Sim. E você tem que defender a tua ideia e você continuar ali, né? Sem... Mas isso é relativo, né? Porque a Déia falou assim, eu adoro sapato. Assim, o fato dela adorar sapato não é porque... Assim, não tem nada a ver, eu acho pelo menos, não tem nada a ver com os outros. É um gosto pessoal. A minha esposa, ela adora a roupa. Então, assim, se ela pudesse, eu acho que sempre que ela estivesse saindo, ela estaria comprando alguma coisa, porque ela tem esse prazer, não tem a ver com coisa. Só que a questão aí é o limite, né? Onde você deborda, né? Onde você sai daquela coisa normal, principalmente a gente vê... Porque a gente só percebe isso quando a gente fala de espaço, né? A gente estava falando agora há pouco de apartamento, casa, essas coisas. Se você tivesse uma ultra mansão do cara lá da Playboy que faleceu agora lá, o Hugh Hefner. Exatamente. Quer dizer, você pode intocar a coisa, você só vai perceber no dia que encher, entendeu? Não é bem a questão. O gosto pessoal agora, é óbvio que você fazer isso por fazer assim, é o que a gente chama de supérfluo, é uma coisa que não... Pois mas que nem eu comentei, eu devo ter 15 sapatos, já tive 30, já tive 40. Esses dias eu até estava anunciando que eu comecei a vender sapato, comecei a vender tudo. Teve gente que brincou comigo e falou assim, segura o marido que daqui a pouco ela vai pôr para vender também. Mas assim, porque eu vi que eu tinha coisa demais. Eu preciso de um sapato preto, eu preciso de um negócio disso. E foi lendo o livro que me deu essa vontade de me desfazer de coisas. Então, eu acho que nem você falou, é uma coisa que eu gosto, que nem livro. Livro, para mim, é bem difícil me desfazer de livros. E faz parte também da cultura minimalista que você só deve guardar o que realmente você usa e que você gosta. Mas... Assim, eu tenho pilhas e pilhas de livro, tem livro que está ali na lista de a ler. Eu tenho um livro novo, guardado. E isso chega a ser um problema, às vezes, porque eu não tenho onde guardar e tudo mais. E quem disse que eu vou ler um dia? E a Marie Kondo, ela explica no livro que você... se você comprou um livro e não leu até agora, se desfaça dele. Mas espera aí, um dia eu vou ler. Não. O dia que você decidir ler, você vai lá e compra ele de volta e leia na hora. Então, é engraçado, ela é meio dura, assim, no jeito de falar, mas eu acho que ela tem totalmente razão. Ela é bem pragmática na questão dos conceitos dela. Muito legal. Eu acho que a gente acaba colocando muita emoção em objetos materiais. Com certeza. Esse que é o problema. É isso aí. Alguém, eu li em algum lugar que ele estava falando que o nosso problema é que a gente está colocando emoção em coisas e não em experiências. Uhum. Então, é um grande problema que eu acho que as novas gerações, eu critico, encho o saco de millennial direto, mas uma característica que muita gente nota nessa geração é que eles são muito menos apegados a coisas que nós éramos. Por exemplo, tem muito millennial que não quer comprar carro, que se nega a comprar casa, que prefere viver de aluguel, que... mesmo quando pega aluguel de alguma coisa, pega um lugar simples, onde ele vai poder só ir dormir e colocar as coisas que ele quer, porque muitos deles são motivados pelo trabalho. Então, eles preferem investir mais tempo dentro do trabalho e desenvolver a própria carreira do que estar investindo em casa, imóveis e coisas parecidas. Era até um problema que a Chevrolet estava tendo há pouco tempo atrás, porque a venda de carros nos Estados Unidos para a geração, sei lá, 20, 30 anos, despencou vertiginosamente, porque eles viram assim, para que eu preciso de um carro? Né? Muitos vivem em centros assim, onde o sistema de transporte funciona. E tem o Uber, cara. E tem Uber hoje em dia. Cara, eu fui para os Estados Unidos, em 2 minutos chegou o carro. Aí você pensa, para que eu vou me estressar com estacionamento, essas coisas? Trânsito e coisa parecida. E muito dele, tem uma galera dessa que nem sequer tirou a carteira de motorista hoje em dia. Então, você vê o estágio que tá. Eu acho que deve ser uma coisa que deve acontecer com a gente. Eu acredito, vou dar um de profeta, nos próximos 30, 40 anos, eu acho que a gente deve passar a consumir muito menos coisas, sei lá, acumulativas, e deve
passar a ser muito mais descartável nos tipos dos itens que a gente compra. Mas é a ideia do ter. É o quanto você... Por exemplo, olha só... E o fenômeno da boiada também, né? Você não vai mais com o rebanho, assim. Você não tá mais naquela de todo mundo tem, eu tenho que ter também. Entendeu? Eu acho que hoje em dia você tá muito mais individual. Cada um pode ter a escolha que quiser para poder decidir. Claro que ainda tem muito efeito de propaganda e marketing, mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais individuais. Então, se der uma consideração, eu queria só levar uma coisa aqui para a gente poder fechar o programa. O último ponto que eu queria abordar, porque assim, a indústria capitalista, ela sempre dá uma volta para atrair o consumismo, porque ela vive disso, né? Sim. Então, assim, a gente fala de perfil, a gente fala de você tentar mudar o seu comportamento e tudo isso, mas é uma batalha difícil, porque você está lutando contra uma máquina que quer te fazer consumir. A gente vê hoje em dia o que a Amazon está fazendo hoje com entrega rápida, com não sei o quê, com tudo, de poder ser tudo muito mais fácil, mais barato, mais prático. É uma estratégia para, em tese, vender muito mais e, obviamente, você consumir muito mais, até coisas que você não necessariamente precisa. Eu até anotei aqui para falar um exemplo disso. Os caras hoje fazem as impressoras, que você vai comprar impressora no Walmart da vida, em qualquer uma das cadeias de eletrônico, em qualquer lugar, a impressora geralmente ela custa bem barato, porque ela sai com meio cartucho. Né? Ela sai com... A tinta não é o cartucho cheio, é um cartucho menorzinho, sei lá, ela tem menos quantidade de tinta. E por isso eles conseguiram baratear bastante o preço. Quando você vai comprar um outro cartucho, depois de 1 ano e meio, 2 anos, o cartucho cheio, ele custa mais caro que a impressora com meio cartucho. Mas você sabe que... O aparelho e o meio cartucho. Você sabe que tinta de impressora é o líquido mais caro do mundo, né? Isso é comprovado. O líquido, 1 ml de líquido de impressora custa praticamente o preço de 100 gramas de ouro. Aí o cara fica naquela. Por que eu vou comprar o cartucho pagando 70 conto se eu posso comprar outra impressora novinha, mais moderna, mesmo que ela tenha meio cartucho, mas eu pago, sei lá, 45? Eu já tô num outro estágio. O nosso cartucho acabou, já faz o quê? 1 ano? Quase 1 ano já. 1 ano. Você não imprime mais nada? Não imprimo mais nada, mas eu preciso imprimir certas coisas. Daí eu pego, coloco o negócio no pendrive, eu vou na Staples, imprimo, pago 10 centavos a folha e volto para casa. Isso que a biblioteca é longe demais, senão dava para imprimir na biblioteca também. Ou vai na biblioteca. Custa bem mais barato do que ter uma impressora nova. Com certeza. Bem mais barato, só que me criou outros problemas. Do tipo, eu tenho que me organizar para ir no momento que eu preciso, entendeu? Tipo, não é putz, esqueci de imprimir, desço e pego e imprimo. Era para a escola, para amanhã de manhã, não tem jeito. Né? Isso já deu algumas discussões familiares aqui em casa, porque eu preciso imprimir para amanhã cedo. Velho, esse tempo está fechado. Aprenda a se programar, né? Então, existem alternativas, mas aí eu ainda não sei se a gente não vai ter que discutir a questão da impressora novamente. Vamos escrever na mão. Fazemos cópia. Escrevendo com a mão o negócio. Deu? Deu. Pessoas, Mar, Déia, queria agradecer a participação de vocês. Imagina. Disponha. Estamos à disposição. A gente nem falou. Nem doeu. A gente nem falou aqui, mas a Déia é um exemplo de comportamento minimalista. Ai. Que ela agora virou acampadora profissional, então... Sim, pois é. Esse ano a gente comprou um trailer, então a gente tem que aprender a ter o mínimo necessário. O que é um troço muito interessante, né? Eu achei essa atitude muito interessante. Tipo, não funciona pra mim porque eu odeio acampar. Mas eu achei uma atitude muito massa, porque pra mim, vocês estão investindo mais tempo hoje em experiências do que produtos, né? Sim, a gente não fica dentro do trailer. O legal do camping é a gente ficar junto. Mas o trailer não te dá a opção de carregar mais tranqueira?
Pode ser, mas essa tranqueira vai ser, ela dá mais opção da gente levar todas as bikes, de levar uma churrasqueira portátil. A gente não leva, o que seria a tranqueira? Não sei. Você nem pode carregar coisa Mas que você não vai a gente utilizar. lota tudo isso dentro do carro de qualquer maneira, não tem jeito. Como? A gente lota o carro com essas coisas tudinho. Quem vai de barraca vai fazer a mesma coisa, não tem jeito. Pois é, então. Mas é legal, a ideia do camping realmente é a gente vira mais... a gente faz mais atenção. Faz, mas... E o Massaro prometeu que se convidar, ele vai. Eu não falei porra nenhuma. Não me coloca Pra mim, nessa eu tenho furada. gravado no outro Com pra deixar lá. trailer, não tem nem desculpa, Massaro. Você tem que ir. Puta que Se tiver com pariu. medo do urso, você entra pra dentro do trailer. Puta que pariu, Berg. Você me deve... Você tá me devendo. Vamos lá, Você me Berg. deve. Vamos organizar um, a gente leva ele amarrado. Tá. Eu falei pra ele, na próxima vez que você vier aqui pro nosso lado aqui, a gente combina. Dessa foi no Volte Gel que você foi, né? Sim, muito bom. Pois é, eu falei pra ele, aquele camping é show de bola. Eu falei, na próxima vez que você vier pra cá, eu vou combinar pra gente encontrar lá. Pô, eu nem sabia que você estava acampando, Berg. Puta merda. Olha só. Isso é uma outra transformação, Isso aí. Isso é transformação minimalista ou é campista? Não, é ocupar as criancistas mesmo. Ah, É. as crianças. Influência boa de bons amigos e experiência, como você falou, você tá falando de investir em experiência. A gente foi fazer, mesmo com medo dos ursos, a gente foi fazer lá. Mas eu acho que isso aqui as pessoas não sabem, mas é pré-requisito para tirar o passaporte canadense. Puta merda. Começar a acampar. Cidadania. Não fala isso que Cidadania. vão caçar a minha. Não fala. Mesmo pra quem tem descendência oriental, né? Isso, tô furado. É Chega. engraçado que a gente tava numa palestra hoje, eu e a Márcia, eles falaram sobre isso, sobre o camping no Canadá, que é um negócio. É uma entidade. É uma entidade, isso faz parte do processo de aculturação. Sacanagem. Como os índios, eles tinham que aprender a rezar, quem vem morar no Canadá tem que aprender a acampar. Quer viver como índio, né? Puta que Senão, pariu. senão vai ser discriminado pro resto da eternidade. A gente falou de acampamento, a gente falou em inglês e francês lá no Pode Deixar em outros programas, mas assim, não é a mesma coisa. A gente não fala de camping... Hoje em dia não se fala mais de camping rústico, né? Eu não quero ir muito no assunto, mas você tem água, tem eletricidade, tem estrutura, tem Isso. tudo. É bacana A você gente está aproveitar. começando outro podcast, né? O isso. Mas podcast você É um investe, podcast. mas só para dizer que você investe realmente o tempo em curtir o fato de estar ali, ou você os amigos, o matar pessoal, mosquito, e aproveitar passar o tempo, off, né? Matar mosquito, passar off, esse é o tempo, né, Berg? Puta que... Essa é a família que não curte camping. Você não está sendo minimalista aí. Eu não posso ser, eu tenho que ser do contra, senão que graça que vai ter o cara ficar... Ai, É isso. Chega? Chega. Então, pessoas, muito obrigado pela participação de vocês. Pra galera que tá escutando o programa, muito obrigado também. A gente agradece a sua paciência. E deu, Berg? Você deu? Não? Não tem não, mas Você tem um maldito de um bordão pra terminar esse programa dessa vez? Não? Claro que não. Claro que não. Então, Que a força esteja com você, Luke. É isso daí. Pelos poderes de Grayskull e nave Xuxa se despedindo da Terra, né? Então, É isso. chega. Pessoas, uma ótima semana e semana que vem a gente volta, se nada der errado, com mais um. Pode deixar. Pode deixar. Obrigado, Dé. Obrigado, Márcia. Beijo pra vocês. Valeu, Parou. beijo, tchau. Tchau.